Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Gilberto Lucas, que gentilmente atendeu o nosso convite, veio aqui em nossos estúdios. E a gente vai fazer um balanço, né? A gente ainda está vivendo um momento de balanço, né? Primeira semana do ano, a gente geralmente todo mundo utiliza para organizar o que vai ser o ano, né? E também para analisar um pouquinho o ano de 2023 e falar das perspectivas e novidades para 2024. Gilbert, muito bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade de bater sempre esse papo conosco, sempre solicitada, tá aqui, né? A gente sempre tá te incomodando, mas você sempre tá vindo aqui também atender o nosso convite. Bom demais tê-la aqui conosco, viu? Bom dia e feliz ano novo para você. Bom dia, Fernando, feliz ano novo a todos que estão, os ouvintes do Bom Dia Feira. Dizer assim que com certeza, em 2023, a Fundação Hospitalar como um todo, né, a gente conseguiu atingir as metas estabelecidas, né? Tivemos aí avanços em vários atendimentos de especialidades, principalmente novos serviços, como a cirurgia ginecológica, né, que a gente ampliou o ambulatório de cirurgias eletivas, a parte de planejamento familiar, que são serviços importantes da média complexidade. Até é importante a população de Feira entender quais são os serviços da Fundação Hospitalar, né? Então, a gente tem unidades, não só o Hospital da Mulher, como tem toda a parte do ambulatório de especialidade de pediatria, o laboratório de referência, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o CMDI, o Centro Municipal de Prevenção ao Câncer. Então, no nosso regimento da Fundação Hospitalar, os nossos serviços são de especialidades e média complexidade. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem uma procura muito grande de gestantes, por exemplo, querendo fazer o pré-natal no Hospital da Mulher. Mas o pré-natal não se pode fazer no Hospital da Mulher, e sim na atenção básica. O pré-natal do Hospital da Mulher é um pré-natal de alta complexidade. É aquele pré-natal que a atenção básica não pode fazer. Então, encaminha um relatório para o nosso ambulatório, onde os médicos obstetras fazem esse acompanhamento dessas gestantes até o momento do parto, né? Então, todas aquelas especialidades de complexidade que a gente tem, por exemplo, neuropediatra, cardiologista pediátrico. Então, a gente ampliou serviços, né, em toda a estrutura da fundação. Por exemplo, só na emergência do Hospital da Mulher, em 2023, foram mais de 50 mil gestantes atendidas. Foram um total de 50.510 gestantes atendidas. Se a gente fazer um comparativo com 2022, foram 48.479 mil gestantes. Então, a gente acabou atendendo um número maior de gestantes, né? Internamentos para o parto ou curetagem foram 11.523 no total de gestantes internadas. Esses 11.523 também aí tem um quantitativo de gestantes. Por exemplo, a gente implantou em agosto de 2023, uma enfermaria de 16 leitos exclusivo para enfermaria de internamento obstétrico. Por exemplo, existem gestantes que elas dão entrada na unidade com 37 semanas, 36 semanas, e elas ficam internadas até o momento do parto, porque ela tem que usar medicação para amadurecimento do pulmão do bebê, outros tipos de medicação que ela não tem condição de ter alta. Então, ela fica internada na nossa estrutura até o momento do parto, né? Então, a gente implantou também uma nova, o 5.2, que é um berçário de média complexidade, em agosto também de 2023. Então, foram vários novos serviços implantados. Hoje, a unidade, a gente trabalha com uma estrutura 100% informatizada, prontuário eletrônico, onde a gente tem um prontuário todo interligado em toda a estrutura da fundação. Estamos em ampla reforma no centro cirúrgico, né? A gente está aí com 60% já da reforma. A gente acredita que até fevereiro a gente entrega mais 3 salas de cirurgia, onde a gente vai ter mais uma sala para cirurgias eletivas, onde a gente vai ampliar o serviço, e também a parte de obstetrícia, onde a gente vai estar conseguindo ter uma rotatividade maior. Demos início também à licitação, já foi assinado o contrato, que começa agora já em janeiro, a reforma de toda a emergência do Hospital da Mulher, onde a gente vai ampliar
vai implantar leitos de pronto atendimento de obstetrícia. Então a gente tem vários já em andamento projetos agora para 2024. Pois é, você falava, e é importante a gente falar isso, que a Fundação Hospitalar é muito mais do que o Hospital da Mulher, né? Porque as pessoas ligam muito, talvez, por ser o maior equipamento, né? Que é administrado pela Fundação Hospitalar. E me chamou a atenção você falando da estrutura do Hospital da Mulher. Eu já falei isso em alguns momentos, a impressão que a gente tem é que, por mais que se amplie, nunca vai ser do tamanho da demanda, porque é um hospital que, e aí eu queria até ter sua percepção de momento sobre isso. Eu lembro que em vários momentos a gente falou sobre isso. Acaba atendendo uma demanda muito maior do que a demanda de Feira de Santana em si. Várias vezes, eu acho que todo mundo da imprensa já teve a oportunidade de ver ambulâncias chegando de outras cidades com mulheres praticamente já em trabalho de parto mesmo, já dando à luz mesmo, e fica sempre aquela coisa, não é de feira, mas eu vou deixar parir na rua, tenho que trazer para dentro do hospital. Essa situação ainda tem acontecido, e como é que funciona essa proporção hoje, né? Estrutura versus demanda no Hospital da Mulher? Infelizmente, Fernando, eu não vejo uma solução, né? Eu sempre falo isso porque hoje o Hospital da Mulher, por ser e a gente já coloca, quando se fala assim, e a parte da criança municipal e da mulher, a gente hoje já trabalha com um complexo materno-infantil, porque tudo é interligado. Por exemplo, o ambulatório de pediatria com as especialidades, banco de leite, UTI NEO, berçário de médio risco, método canguru, tudo isso é interligado para a criança. Então a gente já tem hoje um complexo materno-infantil, as duas unidades interligadas. Por ser uma maternidade, você tem uma complexidade, né? Então a complexidade hoje o Hospital da Mulher em Feira de Santana é a única unidade de porta aberta. A gente pode falar isso claramente, tá? Então, se chega uma gestante em uma ambulância, por exemplo, de um município aqui do lado, vou dizer Santo Amaro, que não tem pactuação com feira, com a gestante em trabalho de parto, a gente acaba atendendo. Por que a gente atende? Porque a gente não tem como fechar. Ela está em trabalho de parto. Então a gente tem que atender, né? Então, assim, há uma complexidade. Eu vou dar um exemplo bem claro agora. O primeiro bebê que nasceu em Feira de Santana, na rede pública, no Hospital da Mulher, é de Cruz das Almas. Então não é de Feira de Santana. Então, a gente consegue atender aí, hoje, pelas estatísticas atuais, a gente está com uma demanda aí que a gente consegue totalizar de 35% a 40% dos partos são de outros municípios. Por que a gente fala isso? Porque tem muitas gestantes que chegam e dão endereço que não são delas, são de algum parente, ou até dos pais, mas ela não mora em Feira de Santana, né? Então, isso acontece muito. Então, maternidade a gente não consegue. Então, se você for para Salvador, você tem 7 maternidades estaduais. Uma complexidade. Feira de Santana acaba atendendo, vai tudo para o Hospital da Mulher e de toda essa região. Às vezes, antes de chegar em Salvador, até regulada passa primeiro por Feira, para tentar ficar em Feira, né? Então, existe essa complexidade. Então, é uma maternidade em que a gente, se for comparar a quantidade de partos que o Hospital da Mulher realizou, ela realizou muito mais partos do que qualquer maternidade em Salvador, que tem muito mais leito, porque a gente tem uma rotatividade muito grande, a gente vem fazendo o possível atender, e aí você me pergunta, uma pergunta que muitas pessoas têm a curiosidade, Gilberte, se uma gestante dessa, que não é pactuado, ou que é pactuado, mas já extrapolou a cota, que isso vai ser quase todos esses municípios que pactuam 100 partos com o Hospital da Mulher, mas já fizeram 200. Da entrada, realizar no Hospital da Mulher, o SUS deixa de pagar esse parto? Não. Mas o que acontece? Um parto custa R$ 534 pelo SUS. Pra gente acaba saindo R$ 2.000, R$ 3.000. Quem paga a conta? Feira de Santana. Então, mas nunca vai se fechar isso, porque assim, é uma situação que a gente acaba atendendo essa demanda, a gente não pode recusar esse atendimento de obstetrícia, né? E a gente tem uma atenção maior, porque eu sempre digo isso, a gente quando trabalha com gestão hospitalar e quando se trabalha com maternidade, é totalmente diferente. Nenhum paciente, nenhuma mulher diz que vai
por exemplo, um paciente teve um acidente, recebeu uma facada, vai pro hospital, né? Tá doente, vai pro hospital. Maternidade não é, nenhuma mulher considera como hospital. Vai para uma maternidade, vai para ter um filho, né? Então, tudo isso a gente tem que se preparar na questão do pós, que o parto ele pode dar errado, né? E você tem que preparar essa situação. Então, a gente vê muito, então por isso que a gente vem trabalhando muito também junto com a rede do município de Feira para tentar fortalecer também a atenção básica, né? O que a gente vê, muitas gestantes chegando de outros municípios sem ter só feito 2 consultas de pré-natal. E isso é o maior problema para nossa equipe, porque a gente recebe uma paciente, uma gestante, e que a gente não está preparado para aquilo. Pode nascer um bebê cardiopata, um prematuro, e a gente não tem vaga na UTI, não tem berçário. Então, isso tudo é um ponto importante em que a gente vivencia isso diariamente na emergência da maternidade hoje, que é o Hospital da Mulher, que eu considero um equipamento importantíssimo, não só para Feira, mas para toda a região. Porque eu me pergunto, imagine se Feira de Santana não tivesse uma maternidade municipal, ou seja, foram 8.000 gestantes que tiveram um bebê no Hospital da Mulher esse ano de 2023. 8.000, né? Então, é uma complexidade. E é um custo muito alto se manter uma maternidade. É por isso que a maioria se você for perceber, dificilmente você encontra hoje um hospital particular com leitos credenciados do SUS para maternidade, como era antigamente. E as Santas Casas que têm obstetrícia, todas fecharam obstetrícia. Porque você precisa ter casa da puérpera, onde as mães ficam. A gente tem mães que ficam na casa da puérpera, gestão de alta, mas o bebê está na UTI, elas ficam 4, 5 meses com a gente. Você tem que dar alimentação para o acompanhante, é um direito. As 6 refeições diárias, você tem que ter banco de leite, você tem que ter berçário, você tem que ter uma equipe multiprofissional com fonoaudiólogo, por exemplo, o bebê, o prematuro tem alta, tem que ir para o ambulatório ser acompanhado durante o primeiro ano de vida com neuropediatra, cardiologista, todos aqueles exames complementares, teste do olhinho, teste do ouvidinho, teste do coraçãozinho. Então é um custo muito grande. Por isso que existe essa dificuldade de ter uma complexidade. E hoje a gente pode dizer que a gente tem um equipamento importantíssimo que tem todos esses serviços, né? Até o bebê ele já sai até registrado do Hospital da Mulher, a gente tem um cartório, né, credenciado. Então, tudo isso é importante a gente fortalecer junto à rede do município, e a população está ciente. Bom, Gilbert, a gente tem nessa primeira semana do ano, a produção me informa aqui que o Centro Municipal de Prevenção ao Câncer não está funcionando esta primeira semana, né? Queria que você explicasse um pouquinho isso, por que não está funcionando e como é que ficam os atendimentos também agendados para esse período. Pronto, o Centro Municipal de Prevenção ao Câncer é uma unidade importante, né, também de serviços de prevenção. Em 2023, por exemplo, foram mais de 57.000 consultas e exames de especialidade na área, por exemplo, urologista, mastologista, né, proctologista, biópsia de próstata, biópsia de mama, consulta com ginecologista. Então, todos esses serviços de especialidade. Então, a gente deu início a uma reforma a gente abrir uma licitação, um investimento de R$169 mil, onde a gente vai tá trocando todo o piso da unidade, banheiro, revisão toda do telhado. Então, a gente está mexendo na estrutura. Então, conversando com toda a equipe técnica da unidade, essa primeira semana de janeiro é a semana que a gente tinha menos paciente agendado. Então, o que a gente fez? A gente fez uma programação dessas marcações, reagendou essas marcações já para as próximas semanas, conversou com toda a equipe. Então, a gente está com uma equipe, por exemplo, agora de quase 7 trabalhadores lá, fazendo toda essa reforma. Então, a gente vai estar fazendo essa reforma, por exemplo, saindo daqui, eu já estou passando lá, já recebi as imagens e tudo. Então, a gente está correndo aí para que no sábado a gente consiga ter um novo piso. A gente vai colocar um piso mais moderno,
troca de todo o telhado, a parte de hidráulica, a parte dos banheiros, transformando um banheiro para acessibilidade. Então precisava fazer esses ajustes da unidade e a gente não tinha como fazer esses ajustes ela funcionando, né? Era um risco até para as pessoas que estão esperando e para os funcionários também. Então essa primeira semana já foi pensada porque a gente tem uma demanda menor de atendimento, porque quando começa agora fevereiro e março já entra o mês da mulher, né? Então a gente tem uma programação vasta de atendimentos. Então a gente já se programou para essa primeira semana de janeiro. Bom, a Fundação Hospitalar vai falar justamente sobre isso. Você falou do mês da mulher. A gente nota que tem um calendário também a ser cumprido de campanhas que vocês fazem, né? A gente tem uma campanha muito bonita com o Dr. César Kelly de gigantomastia, né? A gente tem o próprio Outubro Rosa, que aqui em Feira de Santana não tem como ser diferente, é encabeçado pelo próprio, né? Hospital da Mulher, pela própria Fundação Hospitalar. Quando você olha para 2024, o que a gente tem de ações específicas, de datas e de campanhas para ser realizadas? Isso. São vastas campanhas, né? A gente começa já em março, que é o mês da mulher, né? Com várias atividades. A gente tem também de prevenção ao câncer de mama, o Novembro Azul também, né? De prevenção ao câncer de próstata. A gente tem o mês de novembro também, que é um mês importante pra gente, que a gente fez várias ações esse ano de 2023. Foram quase 13 semanas de programações, que é o mês de combate à prevenção à prematuridade. Então a gente vai... O mês também de combate à sífilis congênita, né? O Dia da Criança, que a gente já fez uma ação muito importante, trouxe a comunidade lá para o Hospital da Mulher. A gente fez mais de 250 atendimentos para crianças, né? Em relação à parte de... fizemos um levantamento de necessidade em algumas comunidades, tinham crianças aguardando consulta com neuropediatra, outras com ortopedista. Então a gente fez um levantamento e fez um agendamento, né? Colocou uma equipe aí de 6 profissionais médicos para trabalhar no sábado e fizemos ações com atividades de brincadeiras, fisioterapia, fez esse atendimento. Então, em 2024 a gente também vai estar cumprindo essa programação. É importante, Fernando, você salientar isso, que a gente, em 2024, a gente entra no ano eleitoral, tá? Mas são programações que a Fundação sempre realizou. Então, não são coisas novas, né? Então, são coisas que já estão no calendário. Então, a gente entra em contato, por exemplo, com o Ministério Público, encaminha todo o cronograma de atividades que a gente já tem, que são ações de campanhas até, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, são campanhas que são nacionais, né? E a gente sempre realizou essas campanhas. Então, a campanha importante da redução de mama gigante, da gigantomastia, a gente, por exemplo, desde o mês passado, dezembro, a gente já começou as visitas daquelas que foram selecionadas. Em fevereiro a gente já começa a operar, né? A gente vai fazer algumas visitas. Existem algumas que tinham prioridades, né? Prioridades que a gente fala, por exemplo, tem paciente com deficiência visual, então ela é uma prioridade. Tem outras pacientes que tiveram câncer de mama. Então, tem uma paciente, por exemplo, que teve câncer de mama, ela retirou uma mama do câncer e tem uma mama só com gigantomastia. Então, existem umas prioridades que essas vão ser operadas primeiro e a gente começa o cronograma das outras, que foram 95 selecionadas. Então, aquelas que passarem na segunda avaliação, que é a avaliação social e a avaliação comprovando que são de Feira de Santana, vão estar aptas a estar já fazendo essas cirurgias. Então, existe essa programação, a gente vai estar amplamente divulgando toda a programação de campanhas de 2024. Vamos trabalhar muito forte com a parte de planejamento familiar, que a gente já começou, né, com vários DIU de Mirena, a parte também do Implanon, que é uma procura muito grande, que a gente tem um protocolo para um Implanon. Abrimos agora também estamos dando início agora à licitação esse é um projeto novo. Então, a licitação para a reforma de um espaço onde a Fundação vai estar alugando a partir agora de fevereiro,
que são 2 ruas atrás do Hospital da Mulher. Tem um espaço amplo. A gente já está com um projeto, já abriu a licitação desse projeto. Vão ser construídas 10 salas, onde a gente vai ampliar o ambulatório de saúde da mulher. Então, a gente vai ter um ambulatório de referência na parte de ginecologia, planejamento familiar, consulta com o cirurgião ginecologista. Então, vamos ampliar esse serviço de saúde da mulher. E no ambulatório hoje, do Hospital da Mulher ali, do Complexo Materno Infantil, a gente vai conseguir ampliar mais serviços para a área de pediatria. Banco de leite do Hospital da Mulher é um período que a gente tem alguma dificuldade, né? Esse período de festas, começo de ano, a gente sabe que Feira de Santana não tem praia, a cidade dá uma esvaziada na primeira quinzena, principalmente no mês de janeiro. Como é que tá a situação por lá? E é uma campanha que a gente nota que é praticamente permanente mesmo, né? Porque é uma demanda que a criança precisa todos os dias, não é algo que... Até diferente do banco de sangue dos hospitais, que é quando se precisa de cirurgia, né? São situações pontuais. A necessidade do leite é uma necessidade diária, né? Como é que tá o estoque lá hoje e como que vocês estão pensando a forma de melhorar também? É claro que é um desafio, como eu disse, diário, né? Porque a necessidade é diária. Bom, importante porque assim, quando chega esse período de festas, que a gente sabe que muitas pessoas visitam, a gente tem um serviço importante do banco de leite, pontuando também que no mês de novembro o Hospital da Mulher passou por uma nova, que a gente chama auditoria do Ministério da Saúde. Foram 3 auditores junto com a equipe da CESAB, passaram uma semana no Hospital da Mulher para renovar o título de Hospital Amigo da Criança. Então, a cada 3 anos a gente passa por essa fiscalização. Então, o título foi renovado, onde a gente cumpriu todos os 10 passos, que é os passos, né, do aleitamento materno, do contato mãe-criança, né? Então, isso é importante a gente frisar. Hoje, o Banco de Leite do Hospital da Mulher é uma unidade que tem um título de padrão ouro, né? O título máximo de qualidade do leite materno. Então, nosso serviço, não só da coleta interna, a gente faz a coleta externa, né? Onde a gente vai na residência, quando a gente faz o cadastro, a gente tem um veículo próprio, uma equipe, que a gente tem o apoio também do Corpo de Bombeiro, que faz essa coleta em domicílio. No mês de janeiro, essa coleta cai bastante, né? O pessoal viajando, né? Muitas pessoas viajando. Mas a gente tem também um trabalho muito forte com as mães, né? Que tem os bebês no Hospital da Mulher. Então, a gente faz uma triagem, a gente faz um trabalho importante com essas mães, falando da importância da doação do leite. Então, elas já saem como cadastradas, muitas dessas mães. Por quê? Por exemplo, um dado interessante. Em 2023, de janeiro a dezembro, foram 533 bebês que ficaram na UTI neonatal e na U51 berçário 1. E a maioria desses bebês são bebês prematuros. A gente tem uma taxa de quase 11% de bebês que nascem prematuros. Esses bebês vão precisar do leite materno, né? E muitas dessas mães, elas não conseguem estimular o leite porque elas têm um período, né? O bebê nasce com 20, às vezes o bebê 28 semanas, 30 semanas. Então, a maioria desses bebês vão precisar desse complemento e vão precisar do leite materno, onde a gente tem no banco de leite. Então, a gente faz um trabalho. Nesse momento, está estável, né? Mas a gente está estável porque a equipe diariamente faz esse trabalho de captação de mães para a doação do leite. Gilberto Lucas, presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vir bater esse papo conosco, né? De sempre. É uma prestação de contas importante e necessária, né? Porque é um serviço tão importante prestado pela Fundação Hospitalar em várias áreas. A gente fala sempre do Hospital da Mulher majoritariamente porque é o maior equipamento, mas tem uma série de outros equipamentos, né, que a gente pôde pontuar aqui também. Desejar um feliz ano novo, de muito sucesso à frente desse desafio seu diário. Já há quantos anos ali? Vou fazer 10, né? 10 anos. 10 anos. Desafio eu tava... grande.
E interessante, né, que a gente tem uma equipe que trabalha, e aí, isso aí eu acho que é uma coisa que eu sou chata, né? Que a gente tem um cronograma lá que a gente fica o antes e o depois, e cada ano que passa, isso é importante para a gestão, né? A gente trabalha com dados, né? Sim. Então a gente tem lá de 2013, quando a gente entrou, né? 2013, quando a gente entrou, como a gente encontrou, os dados que a gente encontrou, e a cada ano os investimentos e os dados que a gente tem comparando, né? Porque isso ajuda a gente até planejar para o ano seguinte, né? Então, por exemplo, a gente faz um levantamento de necessidades, aí a gente fecha o ano, e aí eu já fiz um levantamento olhando quais são aqueles atendimentos em que há uma procura muito grande, que não tem, por exemplo, dá um exemplo aqui na área de pediatria, neuropediatra, né? Neuropediatra, a gente tinha um neuropediatra que a gente implantou em 2014, hoje eu tenho 2 neuropediatras e já há a necessidade de ter um terceiro, pela demanda, porque a maioria das crianças que passam pelo neuropediatra, elas têm que retornar, né? É igual a fisioterapia, é igual ao serviço de psicologia infantil, que foi um serviço que cresceu muito. Então a gente já pensa em montar um ambulatório para psicologia infantil, para o acompanhamento. Isso então a gente faz planejamento familiar. Planejamento familiar, quando chegou em outubro, que eu fiz um levantamento, eu disse assim, às vezes a gente faz isso para ter uma noção. Se precisar marcar agora um planejamento familiar, tem para que data? Aí me passaram para dezembro. Eu disse não. Aí a gente pega o mapa, vai analisar, então tem que abrir um novo ambulatório, um novo profissional, para que a gente consiga estar dando um resultado mais rápido. Então a gente vem trabalhando com essas ações e a gente acredita em importante. Mas agradeço esse momento, também desejo feliz ano novo para todo mundo, que a gente possa trabalhar com as metas, tentar cada vez mais melhorar a assistência. A gente sabe que não é 100%, tem muita coisa ainda para ajustar, tem muita coisa, muito dinâmico, principalmente a área de saúde, né? Que você trabalha principalmente na área pública, que você trabalha com anseios pessoais, mas para o coletivo, né? Então, e a gente precisa dar um resultado também. Agradecer a Miro, a Ana Paula, a todos aqui que fazem parte da bancada, e dizer que a gente se coloca sempre à disposição, não só para as coisas boas, para as coisas, mas quando tiver denúncias, problemas também, isso é importante para que a gente, gestor, consiga trabalhar em relação a esses indicativos e tentar melhorar e trazer essa assistência para a comunidade. E parabéns por manter esse contato ativo, viu? Essa transparência é fundamental. Quando a gente fala isso, eu tenho até o cuidado de não parecer que a gente está legislando em causa própria. Não, porque a gente quer facilitar o nosso trabalho. Não, é porque de fato nós somos um elo de ligação entre o que acontece nas ruas e o que muitas vezes é reclamado ou existe de problema, que muitas vezes até quem está na ponta pode não ter o conhecimento, né? Porque até chegar até você, né, passa por uma série de profissionais e de repente acontece alguma denúncia, alguma reclamação ou elogio também, tem os dois lados, e a gente está aqui também sempre lhe solicitando. Essa transparência é fundamental e esse contato direto sempre existiu ao longo desses 10 anos que você esteve aí à frente da Fundação Hospitalar. Isso é importante demais, então agradecer a parceria, né, que você tem conosco da imprensa, e por entender a importância mesmo, de fato, de estar vindo ao público, de estar vindo falar. A gente sabe que nem sempre é a situação mais confortável, como você disse, né? Tem situações realmente de problemas que a gente precisa levar e buscar a resposta para que a população tenha essa resposta, e você está sempre entendendo esse papel. Isso é importante demais. Com certeza. Agradecer também a toda a equipe, né, da Fundação Hospitalar, que a gente trabalha, a gestão, quando a gente consegue resultados, com certeza é uma equipe, né, que está diariamente na ponta, né, e a gente, entendendo isso, a gente está com um projeto novo agora começou agora no final de 2023, que a gente montou uma consultoria de qualidade. E essa consultoria de qualidade está trazendo para mim relatórios e dados técnicos de cada setor, de necessidades de melhoria. Então isso vai me ajudar muito a gestão, vai ajudar a gestão a gente trabalhar esses pontos
para que esses pontos possam ter um resultado para a comunidade. Então, recebi já alguns relatórios, e em cima desses relatórios é que a gente vai trabalhar agora um planejamento para 2024, para que a gente possa cada vez mais estar trazendo não só uma assistência de qualidade, mas com segurança, né? E também tentando trazer um pouco mais de humanização na assistência, que é muito importante. Não adianta, como a gente conversa com reuniões com as coordenações técnicas, não adianta eu estar investindo em reforma, comprando equipamento, mas chega lá, um médico atende mal, um enfermeiro atende mal. Os 99% que você tentou êxito, 1% é o que vai dar o resultado negativo fora, né? E a gente tenta cada vez mais trabalhar isso com a equipe, tentar minimizar essa situação, porque a gente entende um paciente que chega numa estrutura nossa, que está precisando de assistência, porque ela precisa. Porque se ela não precisasse, ela estaria no particular, não é isso? Então a gente precisa tratar bem, a gente precisa olhar com mais carinho e dedicação para essas pessoas. Gilberto, forte abraço, viu? A gente agradece. Muito bom tê-la aqui conosco. Conversamos então com Gilberto Lucas, presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. 7h56, intervalo.